Amigos queridos, procuremos nos recolher, abstraindo-nos dos estímulos exteriores, para mergulharmos neste ambiente espiritual, imantado das vibrações do bem e da verdade, para que, embalados na suave melodia da música, possamos fazer expandir os nossos sentimentos de compaixão e caridade e juntos buscarmos Jesus, as marcas profundas de Jesus em nossas vidas, os registros profundos dos seus ensinamentos que nos marcaram para a eternidade. E hoje, Senhor Jesus, amado Mestre, te buscamos uma vez mais para dizer-te: eis-me aqui, Senhor, faça-nos instrumentos dignos do seu amor, onde quer que estejamos. Que sejamos cada qual de nós pequenas cintilações na multidão escura da humanidade da Terra. Queremos, Senhor, levedar a massa, queremos fermentar em nós o que há de divino e nobre. E para isso, Senhor, o caminho escolhido é o caminho do bem e da verdade. Ensina-nos, Senhor, a servir, sem perguntar a quem ou até quando, para que a nossa existência na Terra seja pautada no bem constante. Assim, amigos queridos, com alegria e paz em nossos corações, iniciamos as reflexões do Evangelho. Obrigada, amigos, obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E o item que nós estamos estudando é bem e mal sofrer. Quando o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então o Evangelho traz para nós um exemplo do militar que não é enviado ao campo de batalha, não fica contente, porque o repouso da retaguarda no acampamento não lhe proporciona promoção. Olha quanto nós precisamos querer ser lançados ao campo de batalha íntima, vencer a nós mesmos, os inimigos íntimos que trazemos dentro de nós, quais sejam o orgulho, a vaidade e o egoísmo. São os grandes inimigos. Então, sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se entorpeceria. Todos aqueles que buscam o conforto, o repouso, se enfraquecem e se entorpecem. Olha que importante nós refletirmos sobre isso, né? O espírito que busca evitar
os males que o atormentam, sem superá-los, se torna frágil e se torna entorpecido. Porque a luta de vencer os obstáculos do caminho é que nos tornam espíritos fortalecidos. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso algumas vezes mais coragem do que um combatente sangrento, porque aquele que ficaria firme diante do inimigo se dobrará sob o constrangimento de uma pena moral. Então ele está dando um exemplo aqui de um bom combate. Se nós não fizermos o combate das nossas más inclinações e evitarmos, fugirmos, nos esquivarmos, recuarmos e desistirmos, que são ações fortes de recusa reencarnatória, nós seguramente ficaremos espíritos frágeis, enfraquecidos pelo repouso e entorpecido pelo repouso. Então, o adestramento da força é nós irmos ao bom combate. Então, o homem não dobrará sob constrangimento de uma pena moral. O homem não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva louros em lugar glorioso. Quando vos atinge um motivo de inquietação e contrariedade, esforçai-vos por superá-lo. E quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui o mais forte. Olha que analogia importante de nós sairmos do confronto com o outro para entrarmos no duelo íntimo, para fazer um enfrentamento com as nossas más paixões. Esse é o convite do bem sofrer. Porque é sofrido fazer o combate às nossas más paixões, é sofrido, mas a vitória é a bem-aventurança. A vitória é um estado íntimo de pacificação da consciência. É um estado de dever retamente cumprido. E é isso que nos traz a felicidade possível na Terra. Agora, se a cada desafio eu evito, eu recuo, eu desisto, eu desanimo, eu estou cada dia mais fragilizado. Então, o bem sofrer é para o espírito que se fortaleceu no testemunho da superação de si mesmo. Esse que é o bem sofrer. Bem-aventurados os aflitos, pois, pode ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso necessário. Mas o repouso é depois da exaustão das lutas íntimas. E quando o espírito já adquire o valor do trabalho, esse repouso ele é relativo, restrito a um refazimento rápido. E o refazimento rápido não é ocioso, é um refazimento produtivo, né? Em assimilação de coisas importantes para a nossa evolução. Um refazimento, é o refrigério da alma. E seguiremos. Então, nós trouxemos uma mensagem do Emmanuel para, complementando o Evangelho, que diz assim, é do Fonte Viva: aceita a correção, aceita. Quanto é difícil essa palavra para nós, convenhamos. Aceitar é próprio de quem fez uma profunda compreensão, mas que tem como base a humildade, senão a pessoa não aceita.
Porque o que impede a aceitação da lucidez é nós acharmos que o nosso pensamento ou a nossa ideia é melhor do que aquela que nos foi sugerida. Nós vamos chamar de orgulho. E o orgulho é que dificulta que a humildade se estabeleça em nós. Então, aceitar as provas, precisamos ter lucidez, tendo vencido o orgulho. Senão, não tem lucidez. Não existe assim lucidez com orgulho, lucidez com vaidade, lucidez com egoísmo. Porque são coisas que são opostas. A verdade, quando nos chega, ela chega cristalina. E para nós alcançarmos a verdade, nós temos que tirar o desembaçador, o que está embaçado em nós, o que está comprometido em nós. A verdade chega para todos, cristalina, mas nós temos lentes ainda comprometidas com as nossas questões emocionais, que não nos permite sentir e ver a verdade para aceitar a prova. Porque eu tenho falado, dói muito mais lutarmos contra o estabelecido das provas do que deixarmos que a vida flua a favor da nossa corrigenda pessoal. Dói muito mais. Tem pessoas que passam a vida inteira lutando contra o que vieram fazer, sofrem, 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 sofrem. E se vem numa assistência fraterna, nós diremos, estamos sofrendo porque estamos contrário à necessidade evolutiva. Porque não era para sofrer tanto assim, era para construir muito, porque a lei é do amor. Então, diz Paulo aos Hebreus, e na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, a verdade, como corrigenda, ela não chega trazendo satisfações, alegrias, né? Ela pode trazer tristeza, pode trazer revolta, pode trazer medo, ela desacomoda o que não está resolvido em nós. Mas depois, se formos dóceis à correção necessária, o fruto dessa luta que nos pacifica é o fruto da justiça. Consciência reta no dever cumprido, essa é a justiça. Então, o Emmanuel vai falar de vários aspectos da natureza, como a terra que sofre a pressão do arado, a árvore em regime de poda, a água humilde que abandona o aconchego. Mas depois que a terra sofre a pressão, ali brotam, germinam elementos importantes, flores, frutos. A árvore podada, ela se robustece mais e vem com todo vigor. A água que abandona o aconchego da fonte e alcança o grande rio, depois ela partilha com a grandeza do mar, mas ela passa pelas intempéries. E qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, é difícil, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. Então, nós, nas nossas fragilidades, quando chega o momento da corrigenda, que nem sempre é agradável, traz amarguras, traz inquietações, nós não conseguimos ir sozinhos. Nós precisamos daqueles que são para nós sinalizadores dessa verdade. Que são para nós aqueles que já passaram pelas dificuldades e disseram, venha, porque eu venci o mundo. E são esses espíritos que podem estar encarnados e desencarnados ao nosso redor, que eles mostram para nós o caminho, em nome de Jesus. Essa é a função da casa espírita.
Nós precisamos estar juntos, orarmos juntos, trabalharmos juntos no bem, na caridade, cada qual de nós com a sua experiência tão rica, tão diversificada. A soma das experiências de cada um de nós nos fortalece, e aí a gente pensa, nossa, ela passou por essa pinguela tão difícil, e então ela me estende a mão, ela já passou, eu passarei também. Porque vejo que ela é um espírito feliz. Então, se ela é um espírito feliz, eu posso seguir os passos desses. Isso significa dizer que na casa espírita nós precisamos ser uns para os outros exemplos. E cada qual na diversidade das suas conquistas milenares. E a soma desses talentos divinos é que vão formar um contexto espiritual da casa espírita, para a gente atravessar as nossas provas. Porque guardemos a certeza que sozinhos nós não temos força para superar um obstáculo, para atravessar um caminho estreito. Então, a terra, a árvore, a água suportam-na através do constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração, a corrigenda, que nós sabemos que são as provas, né, que nós viemos vencer. Nós estamos convictos que é mesmo muito difícil vencer as provas num estado de solidão. Como a Célia colocou agora, contar com ombros amigos, com companheiros que nos falam ao coração, torna as nossas dores mais suportáveis e nos estimulam a um aproveitamento maior daqueles momentos que são necessários para nós. Descobrir isso e viver isso e sentir isso é uma bênção nas nossas existências. Saber que podemos contar uns com os outros. Porque Deus, nosso Pai, fala conosco através do nosso próximo. Deus, nosso Pai, nos consola por meio de alguém. E Jesus também faz isso. Jesus requisita aqueles que estão ao redor de nós para falar em seu nome. Então, priorizar, como nós falamos ontem, os relacionamentos saudáveis é fundamental para a nossa vida como espírito. Sentir na Terra que somos capazes de estabelecer afinidades. Afinidades que hão de nos sustentar. Então, nós trouxemos um texto do livro Alma e Coração, intitulado Ante a Lei do Bem. Então, Emmanuel diz assim: em verdade, quando as aflições se sucedem umas às outras, simultaneamente em nossa vida, sentimos-nos a afeição do viajor perdido na selva, intimado pelas circunstâncias a construir o próprio caminho. É lógico que há momentos do caminho que nós nos encontraremos mais a sós, mas não completamente,
porque o amparo está sempre presente. Às vezes nos sentimos sozinhos na caminhada, porque ainda não temos a percepção do quanto estamos sendo envolvidos espiritualmente por aqueles que verdadeiramente nos amam. Daí a importância de nós aumentarmos a nossa sensibilidade, a nossa prece, porque é na hora da oração que essas conexões se estabelecem de forma mais perceptível. Porque quando oramos, o Espírito busca o amparo. Porque muitas vezes o amparo está ali, mas nós não percebemos. Então a prece é esse movimento da alma de busca. A busca por alguém que possa nos socorrer naquele momento e nos envolver. E ele continua: quando atingires um momento assim obscuro, quando nos sentirmos numa selva, perdidos, sem caminho, sem direção, é isso que ele está dizendo, em que as crises aparecem gerando crises. Isso é muito importante porque quando nós estamos em crise, uma crise gera outra crise. E muitas vezes nós temos a sensação que vamos sucumbir. Então ele continua: não atribuais a outrem a culpa da situação embaraçosa que te venhas, e nem admitas que o desânimo te aposse as energias. Olha que recomendação extraordinária quando nós nos sentimos em extremadas dificuldades. Nem buscar o culpado. E aí eu quero fazer assim um adeno. Eu quero parar nesse ponto, né? Porque a culpa é algo realmente muito terrível em nossa vida. E nem sempre nós percebemos que quando nós buscamos o culpado por algo que está acontecendo em nossas vidas, desde a coisa mais simples até a mais complexa, é porque a nossa mente, o nosso coração opera nessa emoção doente. Porque às vezes a gente pensa assim: não, culpa é só quando eu me sinto culpado. Mas isso não corresponde à realidade. O espírito que se sente culpado, que alimenta a culpa dentro de si, também busca outros que sejam culpados por aquilo que nos acontece. Então, uma forma de nós irmos educando o pensamento para não sermos mais aqueles espíritos sempre culpados é aniquilar do nosso pensamento aquele equívoco de que alguém é culpado pelo que aconteceu. Porque da mesma maneira que eu busco um culpado, a mesma força com que eu atribuo a culpa para alguém é a força que eu atribuo para mim mesma a culpa. E da mesma maneira que eu busco quem é culpado, por isso está acontecendo, para puni-lo, essa força é a mesma que eu uso para me punir quando eu me sinto culpada. Então, quebrar esse círculo vicioso
de sempre perguntar, mas quem fez isso? Mas quem fez aquilo? Quem falou isso? Quem falou aquilo? Quem fez isso? Quer dizer, quando nós temos esse discurso, é o discurso da culpa. E o espírito, ele sai desse emaranhado, desse enovelado de equívocos, quando ele se torna um espírito mais responsável. Se eu errei, de maneira propositada ou não, eu vou assumir as consequências dos meus atos e vou me realinhar. Quando nós ficamos postergando assumir a consequência dos nossos atos, nós vamos acumulando ao redor de nós vibrações de culpa. Então, acusar alguém para punir deve ser algo abolido pelo espírito que quer viver como espírito, que não deseja mais ficar envolto em vibrações dessa natureza. Dessa forma, esse comentário de Emmanuel, quando ele diz: não atribuais a outrem a culpa das situações embaraçosas em que te vejas, nem admitas que o desânimo te aposse das energias. O que é o desânimo? Nós precisamos de vigor, nós precisamos de energia para viver, para realizar tudo aquilo que viemos fazer na Terra. E quando nós entramos no caminho do desânimo, a vitalidade, que é uma energia que o espírito é envolto quando ele reencarna, que é o fluido vital, esse fluido vital é o que anima, dá ânimo para que nós possamos existir na Terra. E quando nós entramos no desânimo, nas desistências, nós vamos esgotando este fluido vital que nos foi conferido para que pudéssemos existir na Terra e, com isso, angariar no espírito imortal que somos tudo aquilo que foi programado para essa existência. Então, uma hora de desânimo, um dia de desânimo, uma semana, um ano, compromete muitíssimo o tempo que nós vamos permanecer aqui. Encurta o tempo, porque desperdiçando o fluido vital ou anulando este fluido através do desânimo, nós vamos encurtando e certamente nos faltará tempo suficiente para as realizações que viemos fazer. E ele continua: a análise analise o valor do tempo e não canalizes a força potencial dos minutos para os domínios da queixa e da frustração. Nunca, em nenhuma circunstância, jamais em tempo algum, nós devemos ser espíritos queixosos, queixar disso, queixar daquilo. Por quê? Porque todas as situações que não são agradáveis, elas podem ser grande bem na nossa vida, porque nos estimula a desenvolver o que não possuímos. E no momento que nós torramos literalmente o tempo e a energia na queixa, nós estamos atestando que não estamos compreendendo o significado disso em nossas vidas. Então, se nós nos reconhecemos espíritos queixosos,
vamos sair dessa vibração. Vamos aproveitar as dificuldades para nos iluminar. Se nós somos aqueles espíritos que vivemos frustrados, que temos frustrações, vamos compreender de maneira definitiva que não há crescimento espiritual sem frustrações. Não há amadurecimento das emoções, dos sentimentos sem as frustrações. Uma criança que não é frustrada pelos seus pais, uma criança que não recebe constantemente o não, que educa, que conduz, ela se torna um espírito flácido nas suas decisões, nos seus desejos, na sua vontade. Ele se torna um espírito frágil, porque todos nós, em qualquer nível da nossa vida, em qualquer fase da nossa existência, nós necessitamos de sermos frustrados. A frustração nos robustece, nos ilumina. Então, quando a gente diz assim, eu sou frustrada porque não consegui terminar o curso, não consegui fazer tal coisa, não consegui isso ou aquilo. Então, como é viver sem isso? Porque o viver, ele é muito mais do que a satisfação de um desejo que nós temos sobre algum aspecto. Então nós vamos refletir sobre isso e amanhã continuamos nesse texto. Vamos fazer a prece. Senhor, nós cremos em Ti. Nós nos encontramos aqui, desejosos de Te sentir a presença. Nos encontramos aqui orando para que possamos nos iluminar pela luz que vem do alto, que nos alcança. Nós nos encontramos aqui para Te agradecer por tudo que a vida nos tem ofertado. Nós nos encontramos aqui, Senhor, para Te dizer que nesta oportunidade, que nesta existência, nós seguiremos os Teus passos. Nós andaremos pelo caminho que o Senhor traçou para nós. Nós viveremos a verdade e em breve tempo, Senhor, nos encontraremos vivendo a vida verdadeira e abundância. Nós estamos aqui, Senhor, para sentir que o Senhor nos envolve nos momentos mais difíceis, nos momentos que os nossos olhos choram, naqueles instantes, Senhor, que nos desequilibramos, que nos sentimos enfraquecidos. Sabemos que o Senhor está por nós, a nos envolver, a nos socorrer, a nos amparar. 1000 vezes obrigado, Senhor.
pela sua presença em nossas vidas, por nos conduzir de volta à casa do nosso Pai. Que nesta hora os bons espíritos que nos cercam, que nos amparam e que se encontram em seu nome, possam ir de encontro com os corações registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, destes irmãos tão queridos que partiram para o mundo espiritual, desses irmãos que se encontram agora nos hospitais, nas enfermarias, nos lares, necessitados de amparo. Que a água destes irmãos seja fluidificada, alterada com as propriedades mais salutares. Que em breve tempo estejam completamente recuperados na saúde e possam estar retornando às atividades programadas em suas existências, para os fazer mais luminosos. E rogamos a Ismael, este Espírito que amamos, que o Senhor destacou para conduzir esta nação, todos nós brasileiros, que Ele possa nos fortalecer para que ocupemos o nosso local, as nossas tarefas, para que estejamos, Senhor, dispostos ao trabalho, para socorrer aqueles que necessitam de nós. Que o Senhor nos ofereça oportunidades para demonstrar o espírito que já estamos dispostos a ser, cristãos, no Brasil, na pátria do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe, agora e sempre.